Oi pessoas, tudo bom? Eu sou o Doug do Instagram Doug Cakes e hoje eu tô aqui pra te ensinar a fazer uma torta de salsicha maravilhosa. Mas não é qualquer torta, pera que não é qualquer torta. É uma torta com uma massa super leve e delicada, que é tipo uma massa pandeló salgada maravilhosa. E um recheio que é um molhinho de salsicha incrível. Então se já gostou da ideia, já deixa o like aqui embaixo e bora pra receita. Então a gente vai começar a nossa receita pelo nosso molho, que é o molho principal, que vai no meio da nossa tortinha, que é um molho super cremoso e maravilhoso. Para fazer ele eu vou colocar uma colher de sopa em uma panela grande, em fogo alto, e vou colocar uma cebola picada em pedaços grandes. Você pode usar uma cebola picadinha, mas eu adoro sentir os pedacinhos da cebola um pouquinho maiores da torta, por isso eu deixo desse jeito. Aí eu deixo elas suarem um pouquinho e aí eu coloco uma colher de chá de açúcar, uma pitada de açúcar aí legal, porque como esse molho vai extrato de tomate, como ele é ácido, o açúcar ajuda a diminuir um pouco desse ácido. Quando sua cebola estiver super murchinha, você vai acrescentar 3 salsichas moídas. Eu peguei essa salsicha e passei no liquidificador. E eu gosto de fazer esse processo porque muitas das vezes que eu comi uma torta de salsicha, o que acontecia era que você só sentia o gosto da salsicha se você mordesse um pedaço da salsicha. Isso não é legal. Eu acho interessante que o molho já tem aquele gostinho de salsicha incrível, maravilhoso. Se você não quiser fazer isso, não tem problema. É só você colocar toda a sua salsicha picada depois no meio, tá bom? Então eu vou colocar 3 salsichas aqui que eu passei no liquidificador, mas relaxa que eu ainda vou colocar a salsicha no meio da torta, tá bom? E aí eu dou uma misturadinha e acrescento um sachê de extrato de tomate. Eu tô usando extrato porque eu não gosto de usar molho, eu acho o molho já muito cheio de condimentos. E aí eu prefiro usar só o extrato de tomate, que pelo menos eu sei que tem um pouquinho menos de conservantes ali, tá bom? Mas faz o que você quiser, cozinha salgada é muito disso, de você fazer o que você tem, com o que você gosta e vai de gosto para gosto. Eu gosto assim. E aí eu vou acrescentar azeitonas picadas sem caroço. Você pode acrescentar milho, ervilha. Se você não quiser acrescentar de azeitona, não gostar de azeitona, relaxa, não tem problema. É só não colocar aqui. Você pode colocar milho, ervilha, seleta de legumes, fica à vontade, tá? É tempero a gosto mesmo. E aí eu vou temperar com um pouco de pimenta moída com um pouquinho de sal e um sachê daqueles temperinhos prontos. Não me julguem, eu sei que eu tô usando tempero pronto aqui, mas aqui como essa torta é uma torta meio de liquidificador, que não usa liquidificador, mas é uma torta que eu tô usando tudo que tem em casa, então abre a geladeira, vê o que tem sei lá, um franguinho dentro, tempera esse franguinho que também vai dar certo, entendeu? Então vou colocar aqui um sachêzinho de temperinho pra dar mais um gostinho. Vou colocar também 2 colheres de sopa de maionese, uma colher de sopa bem cheia ou 2 colheres rasas, você quem sabe. Pode acrescentar creme de leite, requeijão, fica à vontade, tá? A casa é sua, faz a torta do jeito que você gostar. E para finalizar o nosso molho, eu vou por fim acrescentar um pouco de cheiro verde, que aqui eu tô usando cebolinha e coentro. Tem gente que não gosta de coentro, você pode substituir por salsicha, não, por salsinha. Eu odeio salsinha, eu acho muito ruim. Tem gente que odeia coentro, né? Fala pra mim, você é team coentro ou team salsinha? Eu só quero dizer salsicha. Você é team coentro ou team salsinha? Eu odeio salsinha. Ora, tem muita gente que não gosta de coentro, mano. Tempera muito bem, deixa ferver só por um minutinho. Não precisa ferver muito não, porque ainda vai pro forno, tá bom? E aí você reserva, deixa de um ladinho esfriando, beleza? E agora a gente vai fazer a nossa massa. Que essa massa é diferente porque ela é tipo uma massa pandeló. Porque o que acontece? Muitas vezes você vai comer aquelas tortas de liquidificador e é o que acontece, a pessoa taca um monte de óleo, farinha de trigo e aí fica aquela massa pesada, liguenta, porque ela não fica fofa. Você pode olhar que a maioria daquelas tortas de liquidificador, elas não ficam fofas, elas ficam meio que parecendo aquele bolo engana-marido, aquele bolo mole. E não é isso que a gente quer uma massa leve, delicada, que você possa comer e achar, nossa, que torta leve, maravilhosa. Por isso, essa é uma receita tipo pandeló que eu criei, maravilhosa, salgadinha, incrível. Então, para fazer a nossa massa, a gente vai colocar na bacia da minha batedeira, pode fazer em qualquer batedeira. Coloca 5 ovos inteiros e aí você vai bater até ele triplicar de tamanho, ele ficar bem fofo, bem leve, bem esbranquiçado. Aí eu vou colocar uma colher de sopa de açúcar, sim, é uma colher de sopa de açúcar, relaxa. Esse açúcar é só para a massa dourar mais um pouco, ajuda ela a dourar mais rápido, tá? E dá um gostinho também, aquele gostinho de quero mais também, o açúcar, tá? E vou colocar também pimenta e sal a gosto nesses ovos.
E aí eu tiro da minha batedeira e eu vou alternar 4 xícaras de farinha de trigo que eu já peneirei. Eu tô usando aqui farinha de trigo com fermento, porque é a que eu tinha. Então se você quiser usar fermento e a farinha de trigo normal, é 1 colher de sopa de fermento. Eu tô usando aqui porque, como eu já disse, essa é uma torta de tudo que tem na geladeira e pega tudo que tem na geladeira e faz, entendeu? Então eu tô usando farinha de trigo com fermento, que é a que eu tenho aqui, tá bom? E vou alternando essa farinha de trigo com 600 ml de leite. Vou colocando um pouco da farinha, um pouco do leite, um pouco da farinha, um pouco de leite. Quando você estiver quase terminando de misturar com o seu fouet, você acrescenta 240 ml de óleo, que é mais ou menos 1 xícara. Se você pensar, essa quantidade de óleo ela é bem pouca, porque a gente está fazendo muita massa aqui. Se você pensar, são 4 xícaras de farinha de trigo para 1 xícara de óleo, que é bem menos do que a maioria das massas que a gente vê pela internet, essas massas de liquidificador. Então pode usar qualquer óleo, de preferência eu uso óleo de girassol ou de milho, sempre, mas nesse caso eu estou usando o de soja, você também pode usar o de soja, tá bom? E aí você acrescenta o seu óleo, termina de misturar o seu leite com a sua farinha de trigo, e aí você vai provando a massa e ver se tá bom de sal. A massa, ela vai quase 1 colher de sopa de sal. Então essa história de, uma pitadinha de sal, não. Prova a massa e vê se ela tá salgada, porque como tem a colher de sopa de açúcar, se você não colocar o sal suficiente aqui, fica uma massa doce, horrível, que nem uma torta que eu comi esses dias que só tinha gosto de açúcar, e era horrível, muito, muito ruim. À medida de experiência, eu coloquei 3 pitadonas assim de sal, que eu acho que dá mais ou menos 1 colher de sopa. Então não tem pena de colocar sal, deixa ele bem temperado e bem gostoso. Coloca mais pimenta se for preciso, se quiser colocar orégano, pimenta calabresa, vai ficar muito bom, muito gostoso. Enquanto a sua massa tá ali um pouquinho descansando para você colocar na forma, você já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Se lembra, anota na agenda que todo domingo tem videozinho maravilhoso e hoje ainda é vídeo especial porque eu tô fazendo receita salgada. Eu não sou de fazer receita salgada, mas hoje é o dia. Então já se inscreve aqui no canal e também me segue em todas as redes sociais, que eu sempre tô fazendo alguma loucura por lá, tá bom? Meu Instagram tá aqui, tem o Twitter também, tem o Facebook, então me segue. Só não me segue na rua que eu fico meio cabreiro, tá bom? E agora você vai montar a sua torta na sua forma. Eu peguei uma forma de 30 centímetros de diâmetro e untei a minha forma com bastante manteiga e farinha de trigo. Deixei ela bem untadinha. Você pode usar papel manteiga, mas nesse caso aqui eu recomendo você usar manteiga e farinha de trigo, que é melhor. E aí eu vou colocar metade de toda a minha massa pandeló maravilhosa, incrível, cheirosa, super temperada, e vou colocar 7 salsichas em rodelinho. Eu uso o total de 10 salsichas. 3 eu uso para fazer aquele molho maravilhoso e 7 eu coloco em rodelinhas. Vai ficar bem gostoso, ficar tipo um cachorro quente de forno. E aí eu coloco as minhas salsichas em rodelinhas por toda a minha massa. E aí por cima dessas salsichas eu vou colocar o nosso molho, que tá incrível, super temperado, delicioso. E aí eu espalho o molho muito bem, vou colocando colheradas e depois eu espalho muito bem. E aí termino colocando o restante da minha massa, que eu só usei metade. Então agora uso o resto, você entendeu? Usa o resto da massa, tá bom? E aí você leva essa mistura pro seu forno. É um forno um pouquinho mais alto do que de bolo, você vai usar entre 200 e 230 graus. Mas se você quiser ele assar em 180 também dá certo, porque vai demorar um pouco e não tem essa necessidade de você assar em um fogo mais baixo. Pode assar um pouquinho mais alto, que vai ficar super douradinha e incrível. A minha durou 40 minutos no forno, o forno já estava pré-aquecido e lindo, tá bom? E aí você tira o seu pedaço e vai comer com toda a sua família, porque essa receita é incrível, maravilhosa e super delicada. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Se fizer, me marca lá no Instagram e também me manda um direct. Douglas, eu fiz aquela torta de salsicha maravilhosa. Se você não quiser fazer essa massa de torta de salsicha, você pode também fazer aquela massa de empadão, que é uma massa que eu já fiz aqui no canal, que ela é incrível, maravilhosa também. Inclusive, essa receita aqui que eu vou deixar aqui nos cards é um dos melhores vídeos que eu já fiz, porque eu tô muito palhaço nesse vídeo. Então, se você não assistiu como fazer um empadão de frango, vai assistir. Aproveite, se quiser também fazer o recheio de frango, usa a receita que tem lá, que vai ficar maravilhoso, tá
bom? Um beijo, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostou, me marca, eu vou falar de novo, me marca lá no Instagram, me manda um direct, manda mensagem se tiver alguma dúvida aqui nos comentários, que eu vou responder assim que eu ver. E se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo e você já sabe como é que é o badalo, né? Então, beijo e até domingo que vem com vídeo novo. Tchau!